o seguinte, turma, o Brasil foi colônia de Portugal. Então, até 1808, na verdade, nós estávamos proibidos de desenvolver o setor industrial por aqui. Produtos industrializados vinham da Europa, por intermédio de Portugal. Em 1808, a família real portuguesa se transfere para o Brasil, fugindo das invasões napoleônicas lá na Península Ibérica. Ela se fixa aqui no Rio de Janeiro, abre os portos às nações amigas de Portugal e libera algumas atividades industriais mais simples. Alguns anos após, o Brasil vai se tornar independente, em 1822. Portanto, teoricamente, poderia desenvolver livremente o seu setor industrial. No entanto, o Brasil era muito fraco. O Brasil não tinha como competir com o produto industrial da Europa, em especial o produto inglês. Então, turma, a partir de 1844, nós vamos colocar aí uma tarifa protecionista no nosso comércio externo, chamada tarifa Alves Branco, sobretaxando esse produto vindo de fora. Então, o produto vindo de fora ficaria mais caro. E a ideia, evidentemente, era dar um fôlego ao setor industrial nascente no Brasil, ainda muito fraco. Tá? Mas para o final do século XIX, por influência da cafeicultura, aí sim nós vamos começar a apresentar um desenvolvimento industrial um pouco mais vigoroso. A cafeicultura, turma, ela estimulou a vinda de imigrantes para cá. Isso significou o quê? Mão de obra também para o setor industrial e mercado consumidor, porque, afinal de contas, era uma mão de obra que recebia salário, ao contrário da escravidão anterior. Portanto, nós começamos a formar um mercado consumidor interno. Também tivemos a expansão das ferrovias durante a expansão da cafeicultura. E as ferrovias significaram meio de transporte, também para matérias-primas e produtos industrializados. E através das exportações de café, o acúmulo de capitais. Capitais estes que depois começaram a ser investidos em outros setores ou financiar o desenvolvimento de outros setores econômicos, como a indústria. Veja bem, mão de obra, mercado consumidor, meio de transporte e capital para financiamento. O básico, né, para que a gente pudesse, então, desenvolver a indústria aqui no Brasil. Durante a Primeira Guerra Mundial, pelo fato da Europa estar em guerra, nós tivemos maior dificuldade para importar produtos industrializados lá da Europa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar fabricar aqui aquilo que era importado. Vamos tentar substituir o produto que era importado por uma produção nacional, o que estimula também o nosso setor industrial. Perfeito? Números, turma, para ilustrarmos. Na verdade, aquela tarifa Alves Branco protecionista, ela não impulsionou muito o setor industrial no Brasil, não. Olha aqui, turma. Número de estabelecimentos industriais e de operários no Brasil, segundo a época da fundação das empresas. Lembra, aquela tarifa era de 1844, perfeito? Até 1849, nós tínhamos 35 estabelecimentos industriais, com um total de 2.929 operários. E aí nós fomos acrescentando, mais 16, mais 8, mais 20, mais 34. Mas, verdadeiramente, um crescimento industrial maior, ele vai ocorrer só mais para o final do século XIX, com o advento da cafeicultura. Olha aqui, nesse período, já tivemos um acréscimo de 150, aqui 248 indústrias. O total, até 1889, eram de 636 indústrias, 636 estabelecimentos, com 54 mil operários. Tá? E aí, então, até 1920, olha o crescimento como é muito mais expressivo. Foi para 13.569 e 293 mil operários.
correto? Muito bom. Seguindo o histórico da indústria no Brasil, turma, os governos de Getúlio Vargas. Importante, né, pela criação de empresas estatais e pelo desenvolvimento da indústria de base, do setor pesado. Por exemplo, entre 1942 e 46, tivemos, então, turma, a implantação da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, uma estatal, em Volta Redonda, a primeira grande siderúrgica no Brasil, impulsionando a produção de aço. Em 1953, dia 3 de outubro, como já vimos nas aulas de energia, mais uma estatal, a criação da Petrobras, impulsionando o setor petroquímico. Governo de Juscelino Kubitschek, turma, JK, com o desenvolvimento do plano de metas. A ideia de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. JK aumentou investimentos em infraestrutura, de energia, de transportes, infraestrutura urbana, procurou atrair o capital estrangeiro com a entrada de multinacionais e, particularmente, deu impulso à implantação da indústria automobilística aqui no Brasil. As primeiras montadoras se instalando aqui na região da Grande São Paulo, na região do ABC. Para ilustrar isso daí, turma, imagens da época da nossa indústria automobilística, né, e a saída de alguns veículos de linha de montagem de uma empresa automobilística na região do Ipiranga, a DKV Vemag, né? Uma curiosidade da época. Veja só como as pessoas estavam vestidas dentro do setor da fábrica, né? Terno, gravata, chapéu, né? E aqui, turma, um veículo também da época produzido aqui no Brasil, produção de 56 a 1961, a fabricante Home, tá? E aí uma ficha técnica aí deste veículo. Alguns não aceitavam sequer que isso era considerado, que seria considerado como veículo, como automóvel, e mais como um triciclo. Né? 3 rodas aqui, ó, turma. A entrada dentro do veículo era por esta porta dianteira aqui, ó. Tá? Você abria o veículo por aqui e entrava aqui. Tá? Não tem porta lateral aqui, tá vendo? Ó? Tá? Uma curiosidade da época aí, né, para ilustrar. Então você tem aí o quanto foi fabricado aqui no Brasil, a fabricante, motor, transmissão, para quem gosta dessas curiosidades automobilísticas. Tá? Muito bem. Seguindo o histórico da indústria no Brasil, durante os governos militares, turma, de 1964 até 85, continuam entrando multinacionais no Brasil, amplia-se a criação de empresas estatais, e esse período vai ser caracterizado também por um certo protecionismo, em alguns setores industriais que ficaram protegidos da concorrência externa. E é um período em que nós conseguimos uma maior diversificação industrial no país e começamos a desenvolver tecnopolos, centros industriais de tecnologias mais avançadas. Terminado o período militar, de 85 para cá, com os governos civis, José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, presidente Lula, presidente Dilma, Michel Temer e governo Bolsonaro. Então, de 85 para cá, o que nós temos de importante nesse histórico? A criação do Mercosul. Importante. Por quê? Porque facilitou a entrada de produtos industrializados brasileiros nos mercados aí dos países vizinhos ao Brasil, participantes do Mercosul. Tá? Muito bom. Tivemos a inserção do Brasil na economia globalizada a partir do início dos anos 90. Adotamos um modelo econômico neoliberal e, com o neoliberalismo, abrimos mais o mercado interno, a entrada de produtos vindos de fora, causando um choque de concorrência do produto externo aqui na produção interna e também a vinda de empresas de fora para cá. E privatizamos estatais.
Iniciamos um amplo processo aí de privatização, de venda de empresas estatais no setor siderúrgico, no setor petroquímico, reduzindo a participação do Estado no setor industrial brasileiro. Como eu disse, entraram novas multinacionais aqui, marcas que não estavam aqui produzindo e que passaram a produzir aqui, por exemplo, no setor automobilístico. Tivemos maior dispersão geográfica da indústria, com o aparecimento de novos polos industriais pelo Brasil. Isso aconteceu, por exemplo, com o setor siderúrgico, com o setor automobilístico, com o setor petroquímico, naval. Tá? Uma crescente automação, uma crescente robotização e a prática da terceirização, transferindo fases da produção para terceiros. Tudo isso, turma, levando também a uma redução da oferta de empregos neste setor industrial. A indústria passa a ser poupadora de mão de obra. Essas mudanças que eu apresentei aqui para vocês não foram exclusividade do Brasil. Na verdade, estavam ocorrendo pelo mundo todo. Tá? É uma nova fase de desenvolvimento do setor industrial no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, em período mais recente, nós nos perguntamos se verdadeiramente existe uma política industrial no Brasil ou não, e se ela é eficiente ou não. Se nós analisarmos os últimos 20, 25 anos, aproximadamente, o que a gente vê é uma prática de expandir crédito ao consumidor, de isentar a indústria de alguns impostos, alguns produtos industrializados isentos do IPI, né, do Imposto sobre Produtos Industrializados, até para estimular o consumo, e financiamentos por parte do BNDES. Mas será que realmente com esta, entre aspas, política industrial, nós estamos acertando na política industrial? Nós estamos resolvendo problemas que tradicionalmente têm sido apontados aí pelo setor industrial? Custo de energia elevado, encargos trabalhistas muito pesados, política cambial desfavorável, a carga de impostos também muito pesada, e a logística de transportes que é deficiente, e que nós vamos ver também nas aulas de transportes. Estas são as principais reclamações quanto ao chamado custo Brasil. O fato de que produzir aqui no Brasil é muito caro. Isso tem levado a uma perda de competitividade da indústria brasileira lá fora, uma perda da eficiência do setor industrial. Claro que podemos acrescentar aí também situações importantes, como desenvolver tecnologia, capacitar a mão de obra para uma mão de obra mais qualificada, né? Mais capacitada para entrarmos na, talvez, quarta revolução industrial. Tá? Perfeito?